sensação de Aninha Fonseca. Aninha Fonseca. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Diversicast. Primeiro episódio do ano 2 do podcast, no ano da governadora Dilma Fonseca, na gestão 25-26 do distrito 4.563, de Rotary Internacional. Eu sou Ana Paula Fonseca, associada do Rotary Clube de São Paulo Aclimação e integrante da Comissão Distrital de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento. Agora irei fazer minha autodescrição. Como todos devem saber, é uma prática super importante para os deficientes visuais saberem como eu sou. Bom, como eu já falei, sou Ana Paula Fonseca, sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos estão presos de rabo de cavalo, estou com uma blusa rosa e brincos dourados, e eu sou uma mulher cadeirante. Hoje nosso convidado é o André Naves, defensor público federal, escritor, palestrante, associado do Rotary Norte e também é integrante da Comissão Distrital. E aí a gente está nesse estudo maravilhoso, renovado, gente, olha. Muito obrigada, André Naves, pela sua presença. Eu que agradeço, Ana, pelo convite. Eu sou uma pessoa branca, cabelos e barba castanhos, já ficando grisalhos, olhos verdes. Sou uma pessoa branca. Hoje eu estou com um terno azul marinho, camisa branca, gravata a vinho e uma blusa preta, que está bem frio aqui em São Paulo. Tá E o estúdio realmente está nota 10. Te passo a palavra para a sua mensagem inicial, por favor. Tá ótimo. Eu sou o André Naves, como todos vocês sabem. No ano 2000, eu sofri um grave acidente de carro e, a partir daquela data, eu passei a ter um entendimento mais aprofundado acerca da vida de todos nós. E eu acho que no mundo, todos nós precisamos nos dar as mãos, porque existem várias pessoas. Todo ser humano tem suas limitações e suas potencialidades. Todos os seres humanos têm, assim como peças de um quebra-cabeça. E os pontos fortes de um complementam as limitações dos outros. E os pontos fracos dos outros são complementados pelos pontos fortes de uns. Ou seja, todos juntos, irmanados, conseguimos caminhar e nos desenvolver melhor. Sim. É isso. Muito bela mensagem, né? E quem é o André Naves no todo? O André Naves. Quem é o André Naves? Eu nasci em São José dos Campos, mas eu só nasci porque logo cedo eu já fui para Jacareí. Me mudei para Jacareí, onde eu cresci e fui criado. Jacareí é uma cidade aqui perto de São Paulo, fica mais ou menos a uns 70 quilômetros aqui de São Paulo. Uma cidade meio rural, é uma delícia, eu adoro. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de Jacareí. E uma pessoa como eu, que sempre se interessou muito por história, eu sempre gostei muito de artes, de música clássica, eu não sei, eu fui meio direcionado a vir fazer direito em São Paulo. E fiz direito. Aqui, São Francisco, né? Isso, lá na São Francisco, exatamente. E fiz direito aqui em São Paulo. Então, eu já moro aqui em São Paulo desde o ano 99, quando eu comecei a fazer faculdade. E já não saí mais de São Paulo, eu amo São Paulo também. Logo no ano 2000, ou seja, no comecinho do segundo ano da minha faculdade, eu sofri um grave acidente de carro e que trouxe uma certa forma de entender e encarar a vida muito peculiar.
E desde então tenho sido ativista pela inclusão social, ativista mesmo pela inclusão social, e isso tem pautado minha vida inteira. E o interessante é que eu consegui me formar na faculdade, consegui passar no concurso público, é lógico, com a ajuda da minha família, de vários amigos que eu nem conheço, ajudas que eu tive. As ajudas da coletividade são imprescindíveis. E daí eu continuei meus estudos, mestrado, doutorado, ganhei uma comenda cultural e hoje estamos todos juntos no Pottery, fazendo esse trabalho na Comissão Diversidade, Equidade, Inclusão e Sim. Pertencimento. E você ficou 45 dias em coma. Como foi isso para você? Na verdade, Ana, eu fiquei um pouco mais que isso. É que o coma, bem, pelo menos o meu coma, eu não passei por todos os comas, então não sei. Só Sim. posso falar da minha experiência Sim. pessoal. Eu não acordei de um dia, de uma hora para outra. Não é assim, eu estava em coma e acordei. Sim. É assim, a gente acorda uma meia hora num dia, daí volta para o coma durante um tempo, acorda mais umas 2 horas. Então, até a gente recobrar toda a consciência, vai um longo tempo. Eu pus 45 dias porque foi quando eu comecei a acordar, entendeu? Deve ter Sim. mais uns 15 dias aí de uma transição, Sim. entendeu? Mas o coma e o meu acidente trouxeram esse novo entendimento acerca da vida. E eu falo, realmente, eu falo com toda tranquilidade, o acidente foi a pior coisa da minha vida, foi o pior acontecimento da minha vida, porque me trouxe limitações, mudou minha vida, muitas limitações, muito sofrimento, muita humilhação. Mas, ao mesmo tempo, ele foi o melhor da minha vida. Foi o melhor, porque ele me trouxe esse novo entendimento, ele abriu as cortinas da vida para algo que eu nunca tinha percebido, para novas questões, e me deu um propósito de luta, um propósito, e enxergar o coletivo com essa amizade toda. A gente, só com quem passa por situações de vulnerabilidade, Aninha, é capaz de entender a maravilha de uma pessoa totalmente desconhecida estendendo a mão para ajudar a gente. Então eu falo sem medo nenhum. Falo, o povo brasileiro é honesto, é trabalhador. O povo brasileiro, olha, eu nunca vi um povo igual. Se eu estou aqui hoje, é porque eu tive a ajuda desse povo inteiro para me erguer. E eu não posso fazer nada mais a não ser retribuir isso. Que legal. E como o acidente te influenciou no seu posicionamento como ser humano e cidadão, André? Como eu te falei, o acidente me trouxe uma enorme marca na minha vida. Minha vida é muito bem marcada antes do acidente e depois. Ainda que eu não lembre, mas exatamente assim. Depois do acidente, por exemplo, eu não consigo andar direito, eu não consigo. Eu tenho severas limitações, mas, ao mesmo tempo, eu entendi que e fui entendendo isso aos poucos, que nós precisamos alterar ou ajustar as estruturas sociais para que todos caibam nelas. Quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo que eu adoro dar exemplos por exemplo,
desenho animado eu gosto muito. Uhum. O Victor Hugo escreveu o romance Notre Dame de Paris, que virou desenho animado O Corcunda de Notre Uhum. Dame. Todo mundo conhece o Corcunda de Notre Dame. Sim. E o Corcunda de Notre Dame é a história do Corcunda de Notre Dame em Quasimodo, junto com a cigana Esmeralda, em busca de uma libertação social. É isso. Ou em busca de um bem-estar social, de uma aceitação social. E a gente olha hoje em dia, e com a nossa visão de brasileiros para hoje em dia, e a gente acha que a pessoa com deficiência é só o Quasimodo. E a gente está errado, porque a cigana Esmeralda era muito mais proscrita do que ele, era muito mais excluída do que ele. Então, a principal barreira que nós enfrentamos na sociedade é a barreira atitudinal, uma barreira estrutural. A cigana Esmeralda era totalmente excluída. Uhum. Vamos lembrar que um corcunda, no século XIX, ele era excluído, sim, mas existem exemplos de corcundas que estavam dentro da sociedade. Ricardo III, a peça de Shakespeare, tem um corcunda no papel principal de rei. Então, a deficiência não é uma característica física da Sim. pessoa. É uma interação entre uma característica física dela, ou é uma característica dela, uma característica humana, e um ambiente social. E, às vezes, essa interação deixa a pessoa para fora, deixa ela ausente de contribuir com a sociedade, com ideias, com práticas, com provocações, ou seja, a sociedade se torna menos criativa, menos diversa, menos plural, menos, em uma palavra, menos rica. Rica no sentido de de ter vários componentes, Uhum. entendeu? Então, uma sociedade que exclui acaba sendo uma sociedade mais vulnerável, mais empobrecida, mais enfraquecida. E essa é uma visão que eu comecei a desenvolver exatamente por ter passado pelo coma, exatamente por ter passado pelo meu acidente. Interessante, né? Eu sempre falo que pessoa vem antes de uma deficiência, porque eu sou Com uma pessoa certeza. antes de ter deficiência, não é, André? Sem dúvida. Você é uma pessoa como Sim, todas só as tem uma pessoas. característica diferente. Isso, exatamente. Sim, Não é melhor nem pior que Sim. ninguém, mas é diferente. sim, Como todos nós somos diferentes em algumas medidas. E umas pessoas têm diferenças que são bem aceitas pela sociedade. E outras pessoas não são tão bem aceitas. sim, infelizmente, né? Isso. É isso que nós temos de mudar. Sim, sim. O pensamento das pessoas tem que mudar. Isso. E como tudo isso também influenciou na sua opção de seguir a carreira de defensor público federal? Deixa eu explicar, porque influenciou 100%. 100%. Eu entrei na faculdade em 99. Uhum. Sofri acidente no ano 2000. Estava me formando, eu acho que eu me formei em 2003, 2004. Uhum. Eu estava me formando nessa época. A defensoria é uma carreira meio recente. Não é bem estruturada, não é uma carreira tradicional, antiga. É uma carreira que está surgindo. Tanto que o primeiro concurso, se não me engano, foi em 2001. Eu Uhum. sou do 4º concurso. Então, isso aí. E eu já queria fazer isso, mas eu não sabia como. Eu já queria ser... Na época tinha eu não lembro...
era assistência judiciária, tinha alguma coisa na procuradoria também, PJE, eu acho, eu não lembro certo. Mas eu já queria fazer isso, porque eu fui desenvolvendo queria trabalhar com inclusão social e direitos humanos. E daí eu vi que a defensoria estava começando. Eu vi meio que por acaso, eu ouvia falar e fui pesquisar sobre o que era essa carreira. E quanto mais eu pesquisei, mais eu me encantei por ela. A Defensoria Pública, para quem não sabe, ela é uma carreira que busca assistência jurídica, não é assistência judiciária. Não é pagar um advogado para quem não pode. Ela também faz isso. Mas ela presta consultoria, ela leva direitos para quem nem sabe que tem direitos. Ela faz uma busca ativa pela dignidade e cidadania das pessoas. Então, a Defensoria Pública, ela busca concretizar o papel da inclusão social, ou seja, trazer pessoas que historicamente foram excluídas da sociedade brasileira para o seio social, ou seja, busca construir a cidadania ativa. Mas, então, eu vi meio que por acaso, comecei a pesquisar, fui me encantando e me decidi por isso, entendeu? Ou seja, o que eu falo, se eu não tivesse sofrido o acidente, eu talvez não teria esse entendimento, essa visão, essa busca. Eu só sou defensor hoje porque eu sofri o acidente. E por isso eu agradeço todos os dias. Eu falo que essa também é a parte de ser um pouco do melhor da minha vida. Poxa, que legal. E o bullying, Antel? Você se sente plenamente inserido socialmente e profissionalmente ou teve algum bullying? A gente deve saber, mas teve bullying ou não teve bullying? Não, é o seguinte, bullying eu tive... Você sabe que ambiente de amigos, homens, ambiente masculino, é um ambiente que tem um bullying. Não tem bullying. Tem provocações saudáveis. Porque homem nunca fala para outro homem, eu te amo. Nunca demonstra carinho para outro homem. O jeito que a gente faz, que a gente costuma fazer, é se atacar. Sim. Eu mantenho contato até hoje, contato diário, com meus amigos do pré. Nossa, olha. E a gente sempre é um atacando o outro, assim. Então, isso não é bullying. Meus amigos da faculdade também, aliás, vou mandar um abração para todos eles, os meus amigos de Jacareí, meus amigos da faculdade, todos meus amigos. A gente se adora, mas a gente se ataca o tempo inteiro. Essa é a verdade. O bullying é uma questão muito mais séria, porque o bullying é o fundamento da exclusão. É a pessoa atacar o outro, não para demonstrar o carinho, mas para demonstrar o ódio, para querer diminuir, para querer afastar. E, nesse sentido, eu já sofri muito bullying na minha vida e ainda sofro diariamente. Diariamente, Aninha. Isso aí, ninguém está livre disso. Quando as pessoas, principalmente, falam comigo por telefone, é quase diário que as pessoas falam assim, eu estou querendo falar com a André Naves. Elas têm elas pensam uma coisa e quando ouvem a minha voz já falam assim, essa pessoa já vem aquele capacitismo, entendeu? As pessoas não sabem do que está falando, ele é um coitado. Isso acontece muito na defensoria. Hoje em dia até menos, mas acontecia bastante quando os assistidos vinham falar comigo.
Assistidos já falaram, eu quero falar com quem manda, aqui eu quero falar com o seu chefe, sabe? Então, isso aí acontece muito. Mas a gente tem que entender também, e eu acredito muito nisso, que se as pessoas não têm a sensibilidade para superar o capacitismo e bullying, é porque elas foram ensinadas a proceder assim. Não é uma culpa direta delas, Uhum. é mais uma ignorância. Elas não sabem como se comportar enfrentando uma diversidade, enfrentando a pluralidade. Sim. Então, eu tenho de ter paciência e, na minha atuação, eu tenho de mostrar para ela como se faz, entendeu? Eu não vou entrar em conflito com ninguém, Sim. porque o conflito coloca armaduras na frente de todo mundo. A gente se aferra mais às nossas opiniões iniciais, ao nosso capacitismo, ao nosso ódio. Uhum. Não, eu não acredito no conflito. Eu acredito na pedagogia. Eu vou buscando que a pessoa construa um conhecimento e entenda por que não exercer o bullying, não exercer a exclusão pode ser melhor para ela. André, e como entra Deus nesse contexto? Entra totalmente. Eu sou uma pessoa bastante religiosa e gosto de falar isso porque acho que são valores que precisam ser resgatados na nossa sociedade. Já vou explicar. Eu vejo muitas verdades em várias religiões, em todas as religiões. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Como que entra Deus? Deus entra quando eu percebo que cada pessoa, cada indivíduo, cada individualidade é uma centelha divina, ou seja, ele tem todas as capacidades e todas as características divinas. A pessoa é uma síntese, ou uma semente, se assim você preferir, de várias potencialidades. E essas potencialidades podem se desabrochar ao longo do tempo, maior ou menor, de acordo com os estímulos que essa pessoa recebe. Ou seja, a pessoa nunca é má. A pessoa ainda não é boa. Ela ainda ignora o bem. Então, isso muda a forma de encarar os defeitos humanos. Ou isso ajuda a forma de encarar como algumas pessoas elas agem socialmente. E esse é o fundamento maior dos direitos humanos, porque nós entendemos que só existem direitos humanos se nós olharmos para o dever de responsabilidade. Quem faz alguma coisa, quem tem a dignidade de agir livremente, precisa ter a dignidade de responder pelo que agiu, ou seja, de aguentar as consequências. Fala-se muito que a gente pode plantar o que quiser, mas precisa colher o que a gente plantou. Eu acho que a vida religiosa, ou a minha visão de Deus, ela casa, principalmente com minha visão de inclusão social, aí, percebendo que algumas pessoas elas ainda não plantaram corretamente. E cabe a mim, ou cabe a todos nós, ajudarmos elas a plantarem melhor. No dia que a sociedade inteira estiver plantando bem, a sociedade inteira vai comer bem e vai progredir junto. É isso. Muito bom. André, embora a humanidade tenha sido sempre diversa, uma pessoa não é igual a outra, né? O caminho da equidade e da inclusão está em processo de aprimoramento.
A própria história confirma isso. Sem dúvida. E, na sua opinião, quais são os princípios fundamentais que devem nortear a sociedade e o poder público no processo de conscientização acerca dos direitos humanos? Você sabe que uma prova de que a sociedade está evoluindo, e tá mesmo, isso é inegável. Eu me lembro de 1985. Eu era bem pequeno. E eu pedi para minha mãe, eu encasquetei que eu queria ter uma festa do Sarney. Eu sempre adorei o José Sarney. Que eu não sei, eu era criancinha, ele aparecia na TV, ele era um herói para mim. Essa é a verdade. É lógico que eu não tive uma festa do Sarney, eu tive uma festa dos Smurfs. Mas se a gente olhar, comparar o mundo de 85 para cá, ou seja, são 40 anos de diferença, naquela época as pessoas com deficiência eram totalmente escondidas. Elas não existiam socialmente. E hoje em dia, já passados 40 anos, nós vemos. Eu não estou falando que o mundo está ideal, eu estou falando que ele progrediu. E esse é um entendimento importante. Várias questões que não eram nem debatidas antes já são debatidas agora. Sim. É lógico que nós precisamos caminhar muito, muito, e nunca vamos chegar. Mas você falou de alguns princípios principais. O princípio principal é a reforma íntima. Cada pessoa, ninguém vai impor que ninguém seja diferente, ou seja tolerante, ou aceite. Não, a pessoa precisa entender por ela mesma. Sim. Se eu tentar obrigar alguém a fazer alguma coisa, essa pessoa vai se aferrar aos velhos conceitos dela. Ela vai se pegar na velha âncora que ela acredita que está correta. Então, eu preciso deixar, aos poucos, mostrar pelo exemplo que ela pode evoluir também. Mas, além disso, esse é um princípio fundamental. É da não coerção individual. Não obrigar ninguém. Mas um outro princípio é entender que todos nós somos indivíduos únicos e diferentes. E que o nosso progresso se dá de maneira voluntária, de mãos dadas. Nós só vamos para frente coletivamente, respeitadas as individualidades, é lógico, mas coletivamente que nós progredimos. Vou dar um exemplo agora. Para fazer o Diversicast, você me convidou, eu vim aqui, a gente está conversando, a gente está construindo conhecimento. Tem o Paulo produzindo, tem o Rafael, tem todo mundo que fez o ambiente, tem os espectadores que também são fundamentais. Ou seja, nós caminhamos para frente no coletivo. É lógico que cada pessoa aqui é única e traz a sua contribuição. Por exemplo, o Rafael sabe mexer nesse maquinário todo, você sabe muito bem conduzir. Eu estou aqui na condição de conversador, de palpiteiro. E o povo assistindo, cada um tem seu papel. Cada um sabe fazer. Então, a gente tem de respeitar a vida de cada um. Deixa eu contar só uma história, rapidinho. É uma história que se passa lá em Jacareí. Nessa época, lá em Jacareí, faz frio. E faz muita geada, às vezes. Mas também é época de festa junina, não é? E teve um dia que a gente tinha marcado de fazer uma festa junina. Na verdade, era uma comunidade da Dona Geralda, Dona Dalai, que estava fazendo essa
essa festa junina. E deu uma geada. E acabou que todas as fogueiras se apagaram. Só sobrou um pouquinho de brasa na fogueira da dona Geralda. Mas ela foi convidando todos, e todos iam acendendo o fogo das suas fogueiras nas brasas. E assim, a primeira pessoa acendeu o fogo na brasa e começou a fazer pamonha, outro fazia quentão, outro assar bolinho caipira, fazia vinho quente, o sanfoneiro chegou. Ou seja, foi uma festa maravilhosa. A gente precisa, Aninha, transformar essa fagulha interna que todo mundo tem em uma bela festa de São João. Sim. Mas a festa de São João, cada um faz o que quer. Cada um tem... A gente precisa perder essa noção de querer dominar os outros. A gente acende a luz deles e deixa ele se desenvolver da maneira que ele quiser. A gente tem de dar protagonismo para cada indivíduo. Esse é um fundamento principal. Sim, muito importante isso. E agora, mudando de assunto, o Rotary, como você é associado há pouco tempo ao Rotary Norte, e como você acha que o Rotary pode ajudar nesse processo, André? Rotary pode ajudar fazendo aquilo que ele faz de melhor. Assim, eu sou associado há pouco tempo, mas desde a minha infância e juventude lá em Jacareí, eu sempre tive muito contato através do Rotaract, Interact. Eu não sei as nomenclaturas, eu estou chegando agora, mas eu lembro que tinha muito disso, eu tinha vários amigos Sim. disso, e a gente fazia ações em conjunto. Mas mais do que as ações, o Rotary desperta a liderança ou a iniciativa ou a coragem de agir em cada pessoa. E mais do que isso, o Rotary é um lugar de congregação familiar, de outra forma, de fortalecimento da família. E com família desagregada, a sociedade se desagrega e rui. Sim. Nós precisamos da família bem estruturada. E família que, lembrando, ela pode assumir diversas formas, mas um elemento jamais pode faltar numa família, que é o elemento do amor. Esse elemento é a principal estrutura familiar. Quando ele existe, a sociedade progride. E o Rotary faz isso e continua fazendo muito bem através das ações, através do companheirismo, através do estímulo à liderança dos jovens, através de várias ações sociais que ele faz. Ou seja, o Rotary é uma instituição que ela busca concretizar essa alteridade, ou seja, busca dar protagonismo a cada indivíduo novo. Legal. Bom, estamos chegando ao final desse bate-papo. Espero que você tenha gostado, André. Eu adorei. E são vários assuntos. Se a gente pudesse, seria muito legal se conversar mais vezes e tal. Obrigado pela sua disponibilidade e te passo a palavra para a sua mensagem final, assim como divulgar seu livro e suas mídias. Tá ótimo. Meu nome é André Naves, mas o que eu gostaria de falar, deixar como mensagem final, é que na vida todos nós precisamos desenvolver internamente 3 valores fundamentais em todos nós. O valor da disciplina. Nós temos de ter esse valor
para fazer o que é certo. Liberdade não é fazer qualquer coisa. Disciplina é fazer liberdade. Não, disciplina é fazer o certo, e fazer o certo é liberdade. Só quem é disciplinado é livre. Mas nós precisamos ser perseverantes também, perseguir nossos objetivos. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter alteridade. O que é alteridade? É enxergar as características do outro e dar a ele o protagonismo para que ele se desenvolva da melhor maneira possível que ele queira. Porque todos nós somos diferentes e umas pessoas vão querer ser diferentes das outras, e essa está na beleza da sociedade. Então, lembrando, disciplina, perseverança e alteridade, eu deixo meu abraço final para todos. Lembrando também, quem quiser manter contato comigo, meu site www.andrenaves.com, redes sociais eu acho que é @andrenaves.def. Isso, andrenaves.def. E falar um pouquinho do meu livro Beethoven Enxergou o Luar, já nas melhores livrarias e online também. São meditações para o bem viver, mostrando que a vida é simples. E essa busca pelo protagonismo individual fazem todos nós felizes. É isso. Legal, André, obrigado. Obrigado. Bom, muito importante ter alteridade. Alteridade. É isso, né? E muito importante, hein, pessoal? Bom, antes de acabar, o que eu quero dizer aos meus apoiadores que sem eles não tinha Diversicast, Clínica Aquisição do Brasil, essa clínica maravilhosa que a gente está, Mantofani Mídia e Shelton Barros Fonseca Advogados. Quem quiser compartilhar o link do YouTube, está aqui para você compartilhar esse e os outros também. Episódios com todos os companheiros do seu clube e com seus amigos também. E eu acredito que quando a gente fala sobre essa temática, a gente ajuda a sociedade a ser mais inclusiva, onde todos são respeitados. Sem dúvida nenhuma. Só levando conhecimento nós conseguimos construir uma sociedade melhor. Isso aí. Mesmo porque a inclusão não é um favor, é um direito. A equidade não é igualdade de justiça. E a diversidade, isso não é um problema, e sim a beleza da nossa existência. Vamos seguir fazendo a nossa parte, simplesmente porque estamos unidos para fazer o bem. Um beijo e até o próximo Diversicast. Diversicast, apresentação de Aninha Fonseca.